94.8 e 98.4. Tavira. Os desejos de uma excelente tarde de terça-feira. Bom contar convosco aí desse lado. Damos início a mais um debate no âmbito das autárquicas 2025. Hoje vamos debruçar-nos sobre as candidaturas à Assembleia Municipal de Tavira. São 4 as candidaturas, temos os respectivos candidatos connosco. Ditou o sorteio que iniciemos pela candidatura do PSD, aqui representado por Rui Manuel Rocha Horta. Seguir-se-á a candidatura da CDU, Pedro Miguel Intrudo Soares. De seguida, José Manuel Madeira Guerreiro pelo Partido Socialista e logo a seguir, Gonçalo Henrique Batista dos Santos pelo Chega. Bem-vindos, obrigada porque estão connosco. Boa tarde. Boa tarde. Vamos então dar início aqui a esta nossa conversa-debate. Vamos debruçar-nos aqui à candidatura à Assembleia Municipal de Tavira. Cada um terá sensivelmente 5 minutos neste arranque para a apresentação pessoal e focar o principal ponto da candidatura, da respectiva candidatura, o ponto importante desta candidatura a Tavira. Iniciamos por Rui Horta. Então, boa tarde, Ana Cristina, boa tarde aos ouvintes da Rádio Gilão. Apresento-me pessoalmente, o meu nome é Rui Horta, vivo em Tavira há 54 anos, tendo em conta que tenho 59, vim para cá é muito miúdo. Já fiz a escola primária aqui, o secundário, e depois fui estudar para fora, estudei ainda um pouco também aqui próximo. E também já fiz um pouco de tudo na vida, tive uma atividade, diria, comercial, industrial em Tavira, em que tive vários negócios aqui na região, alguns deles até com características inovadoras quando era ainda muito jovem. E depois de concluído estudos, de uma vida mais adulta, de ter casado, concluí então o curso de Direito e dediquei-me principalmente à advocacia, que é o que ainda hoje faço, para além de outros hobbies e das outras atividades. Mas basicamente a minha atividade profissional resume-se à advocacia, com alguns interesses muito discretos em outras atividades, mas comerciais, mas muito pouco. Portanto, é essa a minha atividade de advocacia e é o que faço. Sou casado, tenho 4 filhos, alguns já grandes, também já com atividade em Tavira, que eu sempre fiz um esforço para que eles cá ficassem, consegui, com as 2 mais velhas que se mantivessem por Tavira. Os outros são pequenitos ainda, têm 15 anos, estão a fazer o percurso escolar deles, onde espero também que sejam tavirenses um dia e que não saiam daqui para o outro lado. Em relação à política, integrei as listas da Assembleia Municipal durante o executivo do engenheiro Macário Correia, pelo PSD. Fui sempre o número 2 da lista para a Assembleia Municipal. Como resultado, éramos eleitos e nos primeiros anos, nos primeiros 2 mandatos, foi com o saudoso Dr. Brito Carvalho e mais tarde também o Dr. Jean-Pierre Lachet. Portanto, esta foi a minha experiência pela Assembleia Municipal, enquanto trabalhei, portanto, sempre como primeiro secretário e ajudando sempre o Presidente da Assembleia Municipal, tendo muitas vezes desempenhado também as funções da Presidência da Assembleia Municipal, portanto, em exercício por substituição, o que também foi uma experiência agradável. Também estive ainda ligado à Assembleia Municipal, agora neste último mandato agora da Ana Paula. Integrei as listas há 4 anos atrás. Fui à Assembleia Municipal apenas uma vez, em substituição. Portanto, este ano não poderia dizer que tenho assim experiência. Estive afastado cerca de 12, 14, 16 anos, até mesmo 16 do ponto de vista ativo. Agora, e em relação a este período eleitoral, portanto, eu, embora tivesse afastado da política ativa e partidária, sempre mantive e mantenho, obviamente, o interesse normal e legítimo que qualquer cidadão tavirense deverá manter ou mantém em relação ao desenvolvimento da cidade e o que é que se passa na cidade.
e com isso sempre me foi interessante para as coisas. De alguma forma, o PSD e os responsáveis do PSD decidiram então desafiar-me para ser o candidato agora à Assembleia Municipal. O que aceitei com muito gosto, depois há umas conversas com o Dinis Faísca, aceitei com muito gosto, com sentido de responsabilidade, e é por isso que cá estou agora. Não sou afiliado no PSD, portanto tenho um estatuto, entre aspas, de independente, se é que é possível ter isso integrado numa estrutura partidária, mas partilho, obviamente, os ideais, conheço uma parte do programa que o PSD se propõe, estou de acordo com ele quase todo. Tenho também algumas ideias pessoais minhas que tenho transmitido ao longo dos anos da minha vida e nestes últimos anos também, e espero colaborar para que o programa do PSD seja executado, caso o PSD vença as eleições, e também espero colaborar com ideias minhas, enquanto cidadão e enquanto Presidente da Assembleia Municipal também, porque o Presidente da Assembleia Municipal dirige os trabalhos, mas não está obviamente impedido de ter opinião, de ter posição e de aceitar e fazer recomendações ao Executivo para no que bem entender. E é isto, não sei se poderia dizer muito mais, passo agora, haverá muito mais oportunidades para falar com vocês daqui a pouco. Passo então a palavra à Ana Cristina e aos colegas. Exatamente, portanto o Rui Horta apresentou-se e explanou no fundo também essa opinião. Passamos para Pedro Soares. Ora, muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer à Rádio Gilão o convite que nos foi endereçado, saudar todos os ouvintes da Rádio Gilão, seja por via rádio, seja pelas plataformas nas redes sociais. Sou o Pedro Soares, 36 anos, sou arqueólogo de profissão. Fui eleito na Assembleia Municipal entre 2017 e 2021. Sou membro do Partido Comunista há quase 20 anos, sou membro da Direção Regional do Algarve do Partido Comunista. Sou um membro ativo, preocupado na constante auscultação dos problemas dos tavirenses, problemas esses que levamos muitas vezes, mesmo sem representação na Assembleia, a questionar na Assembleia Municipal todos esses problemas concretos e reais da vida dos tavirenses. Uma pessoa que tem desempenhado funções a nível associativo, político, na cidade, que tem trabalho mostrado ao longo dos últimos anos, e pouco mais há a dizer. É uma candidatura, representa uma candidatura da CDU que tem problema maior toda esta questão da honestidade, trabalho e competência. Lema esse que nos tem acompanhado ao longo dos últimos anos e que faremos sempre os possíveis para ver representados na Assembleia Municipal. Passamos agora para José Manuel Guerreiro. Sim, boa tarde Ana Cristina, boa tarde aqui aos meus colegas de painel e boa tarde também para os ouvintes da Rádio Gilão que nos estão a ouvir e também através das plataformas digitais da Rádio Gilão. Bom, eu sou o José Manuel Guerreiro, sou o atual Presidente da Assembleia Municipal. Numa outra vida política também já fui membro da Assembleia de Freguesia, 2 mandatos na freguesia, na freguesia de Santa Maria, e estive 4 mandatos como vereador na Câmara Municipal de Tavira. Fui bancário, trabalhei na Caixa Geral de Depósitos o tempo que a política me deixou, 28 anos. Até sou conhecido pelo Zé Manuel da Caixa, é uma honra, portanto é sinal que alguma marca ficou. E agora que aceitei candidatar-me para mais um mandato, porque acredito na equipa da Câmara e acredito nas equipas das juntas de freguesia e quero continuar este apoio e esta fiscalização que devemos fazer aos poderes executivos, no caso das juntas de freguesia e Câmara Municipal de Tavira. E agora passamos para Gonçalo dos Santos. Ora, boa tarde a todos, boa tarde aqui aos meus colegas de painel, boa tarde Ana, já há muito tempo. Bom, então, uma pequena apresentação minha, também é uma coisa fácil. Gonçalo Santos, tenho 42 anos, casado com 2 filhos, um já quase maior de idade e agora uma pequenina, que é o mini furacão que tenho lá em casa.
Falando um bocadinho da minha parte em termos de experiência, sou informático, inclusive agora há pouco tempo dei o passo à frente e passei a ser empresário no ramo de informática e abri o meu próprio espaço em Tavira. Para além disso, sou há mais de 25 anos árbitro de handball, já com alguma experiência inclusive a nível internacional, o que me traz algumas das competências que eu acho que são sempre precisas para este tipo de cargo para o qual estou-me a candidatar. Pegando aqui na parte da política, sou novamente candidato pelo Partido Chega, já o fui há 4 anos atrás. Foi um projeto que também na altura não estava nos meus planos, foi através de um convite, de uma conversa de café e da proximidade e da troca de ideias que na altura tivemos, e a partir daí foi para seguir em frente. Nestes últimos 4 anos, sou o único deputado municipal em relação às restantes bancadas PS e PSD. Infelizmente que o colega não conseguiu ser eleito, e portanto ficamos ali um bocadinho diminuídos naquilo que mete às vezes a nível de trabalhos. De qualquer maneira, um bocadinho também à imagem daquilo que eu falei em relação à minha vida desportiva e arbitragem, o tentar ser o mais correto possível e ao mesmo tempo exigente e neutro, são bases que eu tento levar para dentro das reuniões da Assembleia. Exatamente, Gonçalo. E agora vamos para outra questão que vos quero colocar, e desta feita vamos iniciar por Pedro Soares. Pedro, no contexto geral das freguesias, da Câmara Municipal, queremos saber, e porque é o candidato à Assembleia Municipal, o essencial, que considera, enquanto candidato à Assembleia Municipal, o essencial desta campanha na representação do que o partido pretende para Tavira. No essencial, uma candidatura à Assembleia Municipal, eu enquanto candidato à presidência da Assembleia Municipal, mas que me acompanha uma equipa preocupada, apreensiva, com o avolumar constante de problemas que ainda não estão resolvidos na cidade, é dar voz, é dar exatamente voz àqueles que, de certa maneira, não estão representados na própria Assembleia Municipal. Ou seja, cidadãos que podem ou não participar ativamente, que podem ou não assistir, mas através de um processo de auscultação, um processo de ouvir os cidadãos, eu acho que o papel da Assembleia é permitir, através dos eleitos e dos membros que forem eleitos no dia 12 de outubro, é dar voz aos cidadãos tavirenses. O papel da Assembleia não se deve esgotar apenas e só naquela questão de órgão deliberativo. Não se deve esgotar apenas e só no fazer cumprir um regimento municipal que é aprovado. Ela deve ir mais longe. Ela deve oferecer a todos a possibilidade de se sentirem integrados na própria participação cívica na cidade, de se sentirem integrados na própria construção, não tanto construção, mas na própria divulgação, no questionamento, no confronto, que lá devem de ser representados. E na concessão de ideias, na concessão de ideias, exatamente, obrigado. Nessa concessão de ideias que nós queremos devolver aos cidadãos tavirenses, lá é o órgão certo para serem representados, porque não se deve esgotar apenas e só, acho e achamos que não deve ser apenas uma correia de transmissão daquilo que vem das reuniões de Câmara, mas sim também a possibilidade de integrar, de envolver, de levar mais e alargar mais a Assembleia aos cidadãos de Tavira e aos que decidiram cá viver. Exatamente, temos alguns tavirenses já de definição, não é? Exatamente, que até enriqueceram a própria cidade, que até com experiências que podem trazer. Com experiências e culturas que podem trazer, obviamente. Passamos para José Manuel Guerreiro, já com experiência, há alguns pontos novos que, caso seja vencedor para a Assembleia Municipal, queira implementar. José Manuel. Sim. Há trabalho que ficou por fazer. Por exemplo, levar a descentralização das Assembleias Municipais, porque a partir do momento em que
nós passámos a transmitir online as assembleias. Para levar uma assembleia, como chegámos a levar algumas para as freguesias, é preciso ter os meios disponíveis para que possamos fazer a transmissão. Não ficava bem agora não continuar a fazer essa transmissão. Relativamente ao público, as assembleias são todas públicas, todo o público pode participar. Por vezes até fico triste com a pouca participação que acontece. Acontece muita participação através da transmissão em direto, onde toda a gente faz o seu comentário, mas eu gostava de ver mais gente nas assembleias. E talvez levando as assembleias às freguesias, a outras localidades, porque nós temos, neste momento temos 8 freguesias, mas nunca deixámos de ter, aliás, nunca deixámos de ter essa referência, mesmo quando na União de Freguesias, nunca deixámos, por exemplo, Santo Estevão, Cabanas e Conceição, sempre considerámos que Luz de Tavira, Conceição, Santo Estevão e Cabanas seriam sítios onde nós podíamos levar. Por vezes não conseguimos fazer, houve essa ideia de o fazer, fizemos algumas, não passámos para as freguesias todas, fizemos algumas onde os meios disponíveis para a transmissão existiam. Esse é um trabalho que tem que ser feito, é preciso a colaboração da Câmara e também das juntas de freguesia e queremos fazer isso. A Assembleia Municipal não se esgota, tal e qual como dizia aqui o Pedro, não se esgota apenas em todos aqueles assuntos que são levados para a Câmara. Há muito mais assuntos que podem ser levados, há muita mais matéria e até se pode enriquecer o trabalho que a Câmara faz também com as próprias ideias. É por isso que estão lá os deputados municipais. E a Assembleia de Freguesia, a Assembleia Municipal enriquece mais ainda com a participação. Há quem não concorde com isto, já houve várias discussões com isto, vários pareceres, com a presença por inerência dos presidentes de junta. Isso é que é a verdadeira representatividade do Conselho. Portanto, na Assembleia Municipal estão representadas todas as forças políticas que o povo elegeu, porque o povo é que tem aqui a grande força para eleger deputados municipais e eleger presidentes de junta, com a soma dos presidentes de junta. Vamos alargar mais ainda a participação de todo o território. Considera também, Pedro, volto-lhe a colocar essa questão, que a representatividade poderia ser... Esse me permite até recomeçava por discordar do Zé Manel. Zé Manel, com todo o respeito, o candidato do PS. Eu acho que esse alargamento do público, esse alargamento que se quer e que se pretende que mais pessoas assistam, passa por uma questão que para nós é essencial se formos eleitos no próximo dia 12. Passa logo na primeira ordem, devolver aos cidadãos, devolver ao público aquilo que é um direito deles, que está explanado no regulamento, tudo muito bem, no regimento muito bem, mas que é devolver ao público a permissão de fazer as questões antes do início da ordem de trabalhos. Não se pode esgotar, não se pode exigir a uma pessoa, a um cidadão que queira ver colocadas na Assembleia Municipal questões ao Executivo, esperar até a partir da meia-noite ou até quase à 1 da manhã. Isso cabe-nos a nós que somos eleitos. Não cabe ao cidadão. Acho que o cidadão tem todo o direito, e isso foi uma proposta que nós apresentámos em 2017, proposta esta em Conferência de Líderes, que foi bem acolhida, além de outra, que era a própria transmissão das Assembleias Municipais. Essas Assembleias Municipais acabaram por se revelar, essa transmissão acabou-se por revelar importantíssima durante o Covid. Importantíssima durante o Covid. Na altura, eu até sugeri que fosse a possibilidade da Rádio Gilão ou Rádio Horizonte transmitir, isso em 2017, essas mesmas assembleias. Hoje percebe-se que as plataformas e as redes sociais acabam por colmatar toda essa questão. Mas é devolver ao público aquilo que é um direito deles, que está consagrado no regimento, tudo muito bem, mas não fazê-los esperar até às tantas da manhã. Eu acho que só isso é que faz, ou que fará com que mais pessoas participem. Hoje sabemos que nas redes sociais 200 a 300 pessoas, mais coisa menos coisa, assistem às Assembleias Municipais. As pessoas não estão preocupadas em perceber quais são as competências de uma Assembleia Municipal. Quem assiste a uma Assembleia Municipal não está preocupado em saber qual é o papel do Presidente da Assembleia, qual é o papel da Assembleia. A pessoa quer é ver lá discutidos os problemas reais e concretos do dia-a-dia. Do seu bairro, da sua casa degradada, de fibrocimento ainda nos telhados. É essa a questão essencial que deve ser, não se esgotando, nem preenchendo a totalidade do trabalho, mas devolver esta questão aos cidadãos. Gonçalo. Agora pegando aqui também nas palavras do Pedro, e também um bocadinho de encontro ao que o
o José Manuel também tinha dito. Por acaso, uma das medidas que eu até tenho consta no programa e naquilo que eu quero propor, caso volte a ser eleito, era mesmo essa a questão de voltar a dar ao cidadão a palavra logo em primeiro momento. Porque, um bocadinho como o Pedro aqui também justificou, nem sempre as sessões correm dentro da rapidez normal, ou que se esperava, e às vezes estar até à meia-noite, quase 1 da manhã, para colocar uma questão, acho que é absurdo e vai tirando essa vontade das pessoas irem lá e colocar questões. Outra das minhas propostas também, já agora falando também, é que as pessoas também, elas próprias, possam ir lá falar, mas também possam falar daquilo que vai ser debatido na ordem do dia. Isto porquê? As pessoas sabem os pontos que vão ser lá colocados e elas próprias assim também podem opinar perante a Assembleia, onde todos estamos lá para, neste caso, auxiliar, ver se está tudo dentro dos conformes, mas tendo uma opinião do cidadão, torna-se muito mais fácil aquilo que nós iremos lá deliberar. Exatamente, agora passamos para Rui Horta. Eu devo dizer que portanto, em 30 e poucos anos, desde que eu estive na Assembleia Municipal, as Assembleias Municipais não mudaram muita coisa, sobretudo essa parte, de facto, da participação do público. Eu devo dizer que é quase humilhante, de facto, que os trabalhos se iniciam umas 9 horas ou por aí fora e que, de facto, se arrastem até à meia-noite, às vezes em dias menos simpáticos em termos de clima, cá fora e tudo, e que se exija a quem ali quer ficar que colocar as questões no fim, quando está toda a gente cansada e toda a gente de ir embora para casa. O que é que isso faz? Faz com que pessoas até responsáveis e que gostariam de colocar as questões desistam e vão-se embora, acabam por não colocar as questões. Eu via isso enquanto exercia as funções na Assembleia Municipal e vejo que isso não se alterou. Uma das coisas que eu comuniquei ao candidato ao Executivo, ao Denis Faísca, foi que essa questão, que algumas questões foram aqui adiantadas, tem algumas dificuldades em termos regimentais e mesmo de lei, nomeadamente o discutir-se os assuntos, o público opinar sobre assuntos que vão ser discutidos. Embora os regimentos se possam mudar, os regimentos são alterados por iniciativa do Presidente da Assembleia Municipal, ou pelos eleitos, ou pelos deputados que queiram fazer, mas uma das coisas que eu comuniquei ao Denis Faísca, de facto, era que eu pretendia duplicar as Assembleias Municipais. E fazer isso exatamente, fazer uma Assembleia para as pessoas, para a população, e uma Assembleia dando continuidade ao programa normal que a Câmara tem. Portanto, o que o Executivo necessita, que acumula uma série de decisões que têm que ser levadas às Assembleias Municipais, umas até de meras informações, e outras, e chegar lá, e então, muitas das vezes, é demasiada matéria para ser discutida naquele período da Assembleia Municipal e prejudica depois a fase do público. Nada impede que se marquem outras Assembleias Municipais, a título extraordinário, em que se deixa então, eu diria, com a presença do Executivo ou não, mas obviamente iríamos ter pelo menos o Presidente da Câmara, em que as pessoas iriam para lá expor os seus problemas. Então daríamos de facto uma voz à cidade, porque iam falar menos os políticos e mais a população. Portanto, a minha ideia era duplicar isso. Nós temos, para terem uma ideia, o orçamento das Assembleias Municipais são de 8.000 euros, o orçamento da Assembleia Municipal de Tavira, o que num orçamento do município de 50 e qualquer coisa milhões é absolutamente ridículo. Portanto, não há qualquer problema em se alterar e duplicar isso. No que respeita, e isto, obviamente, com esse objetivo de permitir, de facto, que as pessoas digam de sua justiça. O que o José Manuel referia da descentralização, nós fizemos isso durante os mandatos do regime de Correia, fizemos um par delas. Não vi grande utilidade nisso, sobretudo para algumas freguesias demasiado longe e para as demasiado perto, até que não tem a mesma utilidade nenhuma, que as pessoas podem se deslocar à Assembleia Municipal. Muitas das vezes íamos para instalações piores do que as que onde estávamos, com dificuldades de equipamentos, de ouvir, de escutar, de gravar. Na maior parte dos casos, não foi assim uma muito boa experiência. Eu acho que os porta-vozes, por natureza das necessidades das populações nas freguesias, são os presidentes das juntas de freguesias. É para isso que eles lá têm assento, são para eles que escutam todos os dias
as populações, e são eles que devem, nesse entender, levar as questões à Assembleia Municipal. Não quer dizer que não se possam fazer, não tenho uma oposição clara a isso, digo que não vejo com grande utilidade. Agora, duplicar as Assembleias Municipais, não necessariamente nesta vertente, mas fazer de X tempo Assembleias Municipais para a população parece-me bem, é uma proposta e é uma ideia que eu tenho. Exatamente, Rui Horta. E agora vamos para outra questão essencial, e precisamente José Manuel Guerreiro já tem essa experiência, mas cada um dos candidatos poderá dizer. Torna-se às vezes complicado gerir determinadas questões, e diremos do público ou entre partidos, questões que poderão não estar de maneira diferente na ordem de trabalhos. Há maneira específica, ou cada um terá maneira concreta de como abordar o comando dos trabalhos de uma Assembleia Municipal, cada um de vós, se vencedor nestas eleições para Presidente da Assembleia Municipal de Tavira. José Manuel. Sim, qualquer das maneiras, todos os que estamos aqui já fomos deputados municipais. Eu ainda continuo a ser, o Gonçalo ainda é deputado municipal, o Rui também já foi e o Pedro também. Mas deixe-me responder aqui a esta questão do público. E o Gonçalo sabe disso. Nós éramos apenas 3 forças políticas representadas neste último mandato, apenas o PSD, o PS e o Chega, e fizemos várias reuniões para, a pedido dos vários grupos parlamentares, para se alterar o regimento. Sim, sim. Isso vai acontecer, se eu for eleito, se eu for o Presidente da Assembleia, a primeira coisa que faço é chamar os líderes das bancadas e então discutirmos o regulamento, o regimento da Assembleia Municipal, que é o documento que serve para orientar a Assembleia Municipal. Relativamente à experiência, não é difícil gerir, é preciso um bocado de paciência, porque ao fim e ao cabo nós somos todos conhecidos, somos todos gente que nos damos bem. Alguns até fazem parte do nosso grupo de amigos, embora estando em bancadas diferentes. Não é difícil gerir, é uma questão de ser isento e tentar que as pessoas abordem os assuntos com a maior transparência possível. Por vezes há aquela necessidade de se dar nas vistas. Eu abordei desta forma, de forma mais agressiva, mas isso tem a ver com a força do momento. Portanto, eu não encontrei dificuldades em gerir a Assembleia, porque tentei ser o mais isento possível. Para mim, as intervenções do Chega tinham o mesmo peso que tinham as do Partido Socialista ou do PSD. Portanto, em igualdade de circunstâncias. É. Bem, então, Gonçalo, considera, pois, que esta questão de comandar uma Assembleia, e de qualquer maneira também é deputado, não lhe causará... Eu penso Aliás, que já falou que, como árbitro, está habituado a levar o apito. sim, não? acho que é um bocadinho por aí. Sim. Acho que se tentarmos comparar os dois, se calhar ali uma sala com 20, 30 pessoas para um pavilhão com 3, 4 mil, gera-se de forma diferente. Mas acho que, acima de tudo, a isenção será sempre a palavra-chave no meio das Assembleias. Claro que haverá sempre algum momento de tensão que se tentará sempre gerir da melhor forma. Isto porque, é assim, havendo os assuntos do dia, mas infelizmente há sempre aquela parte de cada um tentar puxar a brada à sua sardinha. Sobressair. Exato. E muitas vezes, o que acontece muitas vezes na própria Assembleia eu acho que, e posso falar por experiência própria, porque já votei a favor tanto de propostas do PS como do PSD, assim como votei contra a ambas. E eu acho que, acima de tudo, a maior parte das vezes tínhamos que pôr em mente é que estamos a pensar no bem para o desenvolvimento da Tavira, para os cidadãos tavirenses. E muitas vezes eu vejo que ficamos no meio, porque se aprovamos vai ficar agregado a este partido e não ao outro. E são esses assuntos que muitas vezes me custam. É assim, eu lá sou um deputado e ali no meio deles, a minha força então é diminuta, portanto irá só ser a questão do contra, abster-me ao favor, mas de resto, e eu acho que também,
claro que como Presidente não poderei intervir para tentar puxar ou para tentar que se resolva da melhor forma, mas tentar sempre ao máximo separar as águas e ser o mais isento possível. Gonçalo, e agora um dos pontos que foi tocado aqui, a descentralização das assembleias, o sair do dito local, onde habitualmente acontece, por exemplo, na biblioteca para as freguesias. É tal coisa, o podermos sair de lá, eu, por exemplo, a única experiência que, salvo erro, que tivemos nestes 4 anos foi na Luz de Tavira. Depois a seguir, por questões de tamanho de material, staff e isso tudo, depois não se fez. E salvo erro, também na Luz de Tavira a adesão a nível do cidadão em si, participação foi pouca. E vou um bocadinho de encontro, se calhar, também aqui ao que o Rui disse, que ali já temos um espaço em que estamos confortáveis. Basicamente estamos confortáveis, o próprio cidadão sente-se confortável se for lá, porque também podemos tentar, se calhar Santa Luzia, Cabanas, extremidades, mas por exemplo, eu acho que, por exemplo, para nos deslocar uma assembleia, uma sessão de assembleia, por exemplo, para Cachopo, é uma coisa que salvo é inviável, e se calhar se tivéssemos lá 2, 3 pessoas, pouco ou nada seria. Por isso, assim, não me escandaliza de mantermos estes moldes, porque agora, lá está, também contra as medidas que tínhamos falado, se calhar se pusermos as pessoas a falar em primeiro, se calhar elas vão aderir mais, e aí se calhar podemos pensar em sair lá do espaço e ir a outros. Exato. Vou para Rui Horta. Rafael não deve ter gostado desta situação do que disse o Gonçalo. Se tiver uma assembleia só é uma pessoa ou 2. O que é que lhe parece, Rui? O Rafael poderá não gostar, mas é capaz de Gonçalo ter razão. Sobretudo do estilo de população com hábitos de vida mais rurais que estamos habituados, em que toda a gente se levanta bastante cedo, começando pelos alunos que vêm para Tavira, que se levantam de madrugada, ou quem trabalha no campo, que se levanta de madrugada, e os próprios outros menos jovens que ainda que vêm trabalhar para as cidades à volta de Cachopo. Portanto, eu não vejo, como digo, não vejo aí uma vantagem acrescida. Para mim não é questão que mereça assim grande atenção nisso. Não quer dizer que não se possa fazer sempre que justifique. Entrando também um pouco, dando aqui a opinião sobre esta questão de dirigir dos trabalhos, o regimento das Assembleias Municipais não deixam muitas margens para dúvidas, temos que ser francos. Os regimentos não são a única ferramenta jurídica que disciplina aquilo, há outra legislação, mas basicamente os regimentos das Assembleias Municipais têm já bastantes anos, décadas. São quase que, na maioria dos casos, cópias decalcadas umas das outras, de vez em quando alguém que aperfeiçoa aqui ou ali, mas são cópias decalcadas de tudo que nós fazemos em Tavira faz-se noutros locais. Há pouco lugar à imaginação, por parte, até porque o Presidente em si sozinho não altera. A grande competência do Presidente é a interpretação. Portanto, a interpretação, em caso de dúvida, terá ele a última palavra, e é a disciplina. Portanto, obviamente, a disciplina durante o decurso o que, regra geral, não deveria ser necessária o recurso extremo à disciplina por parte do Presidente da Assembleia Municipal, porque os deputados todos se comportam bem, ou dever ser portar bem. Daí que também não há qualquer, penso que não haverá qualquer dificuldade acrescida para qualquer de nós que seja candidato e que seja eleito. Penso que se fará com relativa facilidade. Portanto, está definido, é seguir as linhas. Eu acho que sim, não é seguir as linhas, de facto. É verdade que de vez em quando há um ânimo ou outro mais exaltado, sobretudo em períodos pré-eleitorais ou eleitorais, às vezes em questões mais acesas. Eu recordo-me, quando lá estive, de alguns episódios desses, mas ainda assim a serenidade. O Presidente da Assembleia Municipal deverá ser o último ou o único que não se exalta, portanto que não pode ter essa, porque ali a questão de independência é rigorosamente independência em relação ao conduzir dos trabalhos. Vamos ver, o Presidente da Assembleia Municipal também vota, também decide, também tem uma opinião política e também segue a orientação política de que lá está, ou de quem lá o colocou, ou das listas que integrou.
mas de facto sobretudo esta independência em relação de facto ao tratamento de igualdade de circunstâncias que tem que ser dado a todo e qualquer membro. E aí o próprio regimento não deixa que haja assim grandes aventuras, porque os deputados que lá estão municipais também sabem ler, também sabem interpretar, e também não deixarão que se faça outra coisa diferente. Agora, de facto, o Presidente tem de facto ter este papel conciliador, se for caso dos ânimos aquecerem, e tem que marcar o passo a partir de determinada altura, porque obviamente que quando as pessoas querem falar são muitos, há tempos, já há necessidade de dizer mais alguma coisa, há alguém que não quer ficar com a desfeita, quer ter a última palavra, portanto tudo isso existe de facto bom senso e alguma disciplina. Há muitas vezes o elevar da voz. Olha, há uma coisa curiosa, as rádios penso que não fazem muito, não seguem, não cobrem muitas vezes as assembleias municipais. Eu, durante o tempo lá tive, nunca me recordo lá ter visto uma rádio, fosse por qualquer motivo fosse, que lá fosse mas não é uma crítica. Sim. Às vezes há assuntos importantes que era curioso. Precisamente, acompanha-se agora via redes sociais. Era curioso que à partida se pudesse dizer alguma coisa dessa. Também era uma forma de as Assembleias Municipais se calhar terem mais esta divulgação. Se calhar não precisávamos de ir a Cachopo, porque se calhar em Cachopo ouve-se bem a Rádio Gilão e poder-se ir saber um bocadito mais de alguma coisa. Há Assembleias Municipais que são mais pacíficas do ponto de vista da aprovação dos assuntos, que são coisas que eu diria, não é que não interessem, mas que são... Mais unânimes? Sim. Exatamente, são cumprir calendário. E outras que, sobretudo, não têm interesse para algumas freguesias de assuntos específicos, talvez não fosse uma má ideia a Assembleia Municipal conseguir falar com a Rádio Gilão e as outras, e ao Horizonte, e as que mais que houvesse, e que às vezes fizesse lá um diretozito, ainda que fosse curta duração. Fica o desafio. Está o ponto nesta de elevação, já nesta candidatura. Vamos passar para Pedro Soares. O comando de uma Assembleia Municipal acaba por estar definido, todos acabaram por dizer isso, definido no próprio regimento. Deve-se sempre pautar pelo mínimo respeito entre todos os eleitos e todos os membros eleitos na Assembleia Municipal, sim, obviamente que sim. Mas nos tempos recentes que temos assistido desta nova configuração política, acho que um Presidente da Assembleia Municipal deve ter mais do que nunca o cuidado de que num futuro, pode ser próximo, esperemos que não, de forças indesejáveis, que não se venham a revelar linguagens e discursos de qualquer tipo de xenofobia, de racismo, porque tudo isso vai contra aquilo que a própria democracia construiu e que o poder local autárquico construiu nestes últimos 50 anos. Esta instrumentalização da linguagem que temos assistido nas Assembleias da República não podem chegar ao poder local democrático. E acho que o papel de um Presidente da Assembleia Municipal deve ser de manter e de garantir esse respeito para que, se tem funcionado bem em Tavira, por exemplo, deve continuar a existir essa harmonia, essa discordância normal da própria vivência democrática, que é perfeitamente normal. Mas acho que até foi o candidato do PS que acabou por dizer, depois acabamos todos por ser amigos, porque há malta convivem uns com os outros. É perfeitamente normal e acho que isso até é bom e construtivo. Todas essas questões hoje têm um papel importantíssimo na sociedade e que, enquanto comando de uma Assembleia Municipal, deve-se garantir esse bom funcionamento e esse respeito. Mas, acima de tudo, quem for eleito Presidente da Assembleia Municipal acompanha-se com uma equipa. Equipa essa que deve levar sempre à discussão os temas mais reais e concretos dos tavirenses. Questões como a própria habitação, questões como a própria cultura, questões como as próprias casas degradadas, questões que podem e devem de ser resolvidas, que aquele é o espaço para serem questionadas ao Executivo. E essas questões enriquecem muito mais a vivência dos cidadãos, enriquecem muito mais a própria Assembleia, porque não enchem nem preenchem uma ordem de trabalhos só com as nossas obrigações normais de Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal deve mesmo devolver essa democracia, essa democratização às pessoas. Resolver questões da própria cultura. Porque não... Isso poderá ser questionado mais à frente, mas questões concretas.
muito concreta. Quer definir, Pedro, para que possamos também passar Posso, a palavra posso. e cada um apresentar também... Além da ordem de trabalhos que acaba por preencher as próprias sessões, por que não serem discutidas questões como a habitação, questões concretas? Olha, agora lembrei-me. Fomos no último domingo, até pode ser um bom exemplo, fomos no último domingo à feira mensal de Santa Catarina, no âmbito da CDU. Temos acompanhado essa feira no âmbito do PCP e da CDU nos últimos tempos. O que é que notamos? Notamos que está uma feira em decadência, em decréscimo. Tudo bem que o tempo também não ajudava muito. E isso tem-se revelado constante. Já não há pessoas a comercializar, já não há pessoas a comprar. Isto significa o quê? Isto não deve ser discutido na própria Assembleia? Um garante de um futuro para as feiras? Se as feiras são um reflexo, um indício da própria vivência económica local, por que não ser lá discutidas? Por que não as questões da cultura voltarem a ser discutidas nas Assembleias Municipais? Temos um novo cineteatro, muito bem. Mas esse cineteatro vai resolver todos os problemas das associações culturais locais? Terão as associações culturais locais espaço para ensaiarem, para partilharem experiências, para tudo? Resolverá esse novo cineteatro? Ou apenas se cria um edifício para divulgação do produto final, digamos assim, da própria associação cultural, qualquer que seja? Essas questões não são pertinentes de serem levadas à Assembleia? Não resolverá muitas questões que aos tavirenses preocupa? Porque nada contra o edifício, nada contra a arquitetura do edifício, nada. Mas resolverá tudo aquele edifício? Não. Há que devolver condições de trabalho às associações culturais, por exemplo. Há que resolver o dia-a-dia destes artistas e destes integrantes das associações. Eu acho que são questões pertinentes. Porque é isso que, no fundo, acaba por interessar à população. A ordem de trabalhos, tudo muito bem, estamos cá para resolver essa questão. Com mais maiorias, menos maiorias, mas cá estaremos para resolver essas questões. Questões contra a própria escola, contra a própria mobilidade. Esse garante da democracia, lá deve ser constantemente debatido, discutido, confrontado ao Executivo. José Manuel Guerreiro. Bom, e é debatido e é discutido. Portanto, não sei se o Pedro foi deputado municipal e conhece o funcionamento da Assembleia. Não muda muito, há muita coisa que mudou. Já agora, falando aqui no regimento, olha, tenho aqui a nota do regimento. O regimento de todos os mandatos, no início de cada mandato, tem sido alterado. E este último, que foi em 28 de dezembro, que foi aprovado em sessão ordinária de 28 de dezembro de 2021, portanto, o início do mandato, deste mandato que está a concluir agora, teve uma novidade, deixou de ser o passo de copy dos outros regimentos, com mais algumas alterações que se faziam. E neste momento, o município de Tavira, a Assembleia Municipal de Tavira, é membro integrante, desde a sua fundação da ANAM, da Associação Nacional de Assembleias Municipais, e foi enviado para todos os municípios um modelo de regimento de acordo com a lei habilitante. Portanto, este já foi feito, já alterado com base nesta proposta de regulamento, ou neste aconselhamento que nos foi dado pela ANAM. Tanto que a ANAM, que é a Associação Nacional de Assembleias Municipais, está-nos sempre que tivermos qualquer dúvida que não consigamos resolver dentro daqui dos limites do município, porque nós temos o apoio jurídico do município, a ANAM está-nos sempre a ajudar e é muito rápida nas respostas a qualquer dúvida. O Gonçalo assistiu à alteração deste regimento. Aliás, todos deram propostas para este regimento. E as propostas foram todas aceites de todos os grupos parlamentares. O Pedro falou outra coisa. Queria dizer outra coisa aqui também. Relativamente aos pontos de ordem de trabalho, este foi falado pelo Gonçalo, 90% das propostas vindas do município da Câmara Municipal de Tavira, tal como aconteceu nas sessões de Câmara, portanto nas reuniões de Câmara, 90% foram aprovadas por unanimidade. Portanto, isto prova que há consensos e que todos os que estamos ali
o único objetivo é Tavira, é o Conselho de Tavira, portanto, daquelas propostas foram todas aprovadas por unanimidade, 90%. É muita coisa, é muita coisa. Significa que há conversa e que há partilha de conhecimento. Depois, o funcionamento da Assembleia Municipal. Nós temos a situação do público falar no princípio, no fim ou no meio. Isso é um problema que nós vamos resolver, é uma das primeiras coisas que vão ser postas se eu for eleito Presidente da Assembleia Municipal, que vou pôr a todos os grupos parlamentares das forças políticas eleitas para terem representação na Assembleia. Esse é um assunto que todos poderão dar a palavra. Depois, relativamente ao funcionamento da Assembleia, a Assembleia tem sempre um período antes da ordem do dia. Nesse período antes da ordem do dia, são apresentados pelos deputados municipais todos os pontos, todos os assuntos que queiram apresentar. Há regras para a apresentação dessas ideias, dessas propostas, e todos têm livre voz para apresentar, seja do que for, seja qualquer assunto, seja a cultura, seja qualquer assunto que esteja, seja a criação de um porto de recreio, seja a construção do cinema, seja a cor do cinema, seja a torre do cinema, seja a ponte do Gilão, a ponte nova do Gilão, todos esses assuntos são apresentados. É livre para os deputados municipais, para todos os elementos da bancada fazerem esse tipo de propostas. Muitas delas são ouvidas, todas são ouvidas e muitas delas são aproveitadas pelo Executivo Municipal. Podia dar alguns exemplos, mas iria ficar muito tempo aqui a falar. Portanto, esse faz parte da ordem de trabalhos. Podemos alterar, sim senhor, podemos alterar essa ordem de trabalhos, fazendo com que a ordem de trabalhos não se altere, mas alterar a forma como o público intervém. Relativamente a Cachopo, levar uma Assembleia a Cachopo nunca seria num dia de semana, seria sempre num fim de semana, e tenho a certeza que a sala onde se iria realizar a Assembleia Municipal estaria cheia. Sempre que se leva alguma coisa à interioridade, que se leva um evento, seja do que for, as pessoas aderem, eu tenho a noção que as pessoas aderem. É mais difícil levar gente à Assembleia Municipal que vivam aqui na cidade, que estejam próximos da Biblioteca Municipal onde a Assembleia se realiza, é mais difícil do que levar pessoas a assistir a uma Assembleia Municipal, por exemplo, em Cachopo. O município, a Câmara, o Executivo Municipal descentralizou as reuniões de Câmara. Todas tiveram público a assistir. Todas tiveram público a assistir. É certo que as sessões de Câmara normalmente são durante a manhã e durante um dia de semana, à terça-feira, não haveria tanta gente disponível, mas se levar mas naquela que aconteceu em Cachopo, houve muita adesão das pessoas, porque as pessoas gostam de sentir, gostam de conhecer os seus representantes que estão ali na Assembleia Municipal. Olha-se muito mais para o Presidente da Junta, para o Executivo da Junta de Freguesia, olha-se muito mais para o Executivo Municipal, e a maior parte deles não conhecem quem são os seus verdadeiros representantes, que estão na Casa da Democracia, para poderem ouvir essas propostas, para poderem discutir essas propostas e para poderem discutir aqueles pontos que são da ordem de trabalhos, que são estruturantes para o desenvolvimento do nosso Conselho. Gonçalo, mudar estruturas reorganizativas de uma Assembleia também, o que lhe parece? É assim, a nível de estrutura, talvez, e falámos aqui já todos, e parece que ser unânime que será um dos pontos-chave de qualquer um dos candidatos que está aqui se ganhar, que será pôr finalmente, ou voltar, segundo parece, a dar a voz ao cidadão em primeiro lugar. Isso também sendo uma forma de fazer com que o cidadão participe mais e seja mais uma voz ativa nas assembleias. De resto, a nível da estrutura basicamente dita da Assembleia, tirando os tempos que são definidos também por uma questão da votação nas eleições, os tempos podem ser mais curtos ou não, consoante a votação que o partido teve, mas a maior parte das vezes, eu falo por mim, eu não sou uma pessoa que seja muito participativa, ou seja, não preciso, geralmente tenho sempre a parte do chega por trás, em que até aqui o colega
às vezes vê sempre aqueles chavões lá O de, Pedro, lá de do cima. lado do Pedro, sim. Pronto, vem aqueles chavões lá de cima, sempre por causa do Chega, e de repente aparece aqui o racismo e o fascismo, e se por acaso está aqui o Presidente ainda em função, e se calhar até hoje, em Tavira, eu acho que não tenho tipo de razão de queixa ou que ele tenha de alguma coisa que eu tenha feito lá, para de repente estar a ouvir lá está, o tal chavão que vem sempre lá de cima. De resto, a nível da parte da estrutura que estávamos aqui a falar, eu acho que está bem. A nível de ordem dos pontos de ordem, eu acho que as pessoas também deviam poder intervir nesses assuntos. Eu sei que as reuniões de Câmara, a maior parte das vezes, as coisas já são aprovadas na reunião de Câmara e as pessoas podem estar presentes nessas reuniões de Câmara, mas nem sempre as horas são as melhores e mais indicadas. Uma reunião de Câmara às 10 da manhã, é assim, das duas uma, as pessoas que estão lá, que vão lá, não trabalham. Reformados, uma Assembleia. Pronto, Sim. exatamente. E aí será muito mais difícil tentar discutir ou dar uma opinião. E por isso penso que se as pessoas pudessem também dar a sua opinião em relação aos pontos da ordem do dia, porque às vezes até são coisas que lhes dizem respeito diretamente, acho que era uma opção muito válida. Rui. Eu, muito rapidamente, eu diria que eu entendo bem a posição do Pedro e percebo exatamente o que é que ele quer dizer, porque eu também sinto isso. Nós, quando andamos em campanha na rua, o que mais ouvimos é que ninguém nos liga nada durante os 4 anos, só se lembram de nós a estas alturas, as pessoas não aparece cá ninguém, não conseguimos falar com ninguém. Talvez seja uma questão da nossa forma de organização política, mas eu não sei se um tavirense, nós estamos a falar de 27 mil pessoas, mais ou menos, eu não sei se 20 ou 30 deputados municipais conseguem escutar tanta gente e se conseguem transmitir as necessidades destas pessoas. Também, todos eles também não são profissionais, têm os seus próprios trabalhos, andam durante o dia ocupados nos seus próprios trabalhos e muitas vezes vivemos 4 anos e não escutamos as necessidades das pessoas. Não vemos aquela rua acolá, não vemos aquela deficiência aqui ou ali do serviço, não vemos aquela possibilidade de fazer e de repente os deputados municipais vão para lá, de facto, e não levam às vezes mais nada de novo a não ser ir aprovar as coisas que lá estão. E daí que muitas das vezes não chega a mensagem da pessoa. Portanto, de facto, aqui aperto a mão e digo, é de facto aí que temos que melhorar, temos que fazer chegar a voz das pessoas. E a voz das pessoas, eu diria também, eu não sei se tem, o Zé Manuel Pousada elucidar isso, eu na altura nós tínhamos um pequeno gabinete, mas eu não sei se é possível um cidadão de Tavira dizer, olha, gostava de me encontrar com o deputado municipal do PS, do Chega, da CDU, do PSD, para expormos as nossas posições. Porque se uma pessoa se quiser fazer uma queixa de uma rua, não consegue marcar com o Presidente da Câmara, porque é para dia 3 semanas. O vereador das obras também estará no mínimo da agenda, porque vamos entender isso, e a pessoa também tem o tempo dela, a vida dela, se calhar não consegue transmitir a ninguém. Se os deputados municipais não conduzirem para aquela rua, não ficam a saber o que é que se passa, nunca esse assunto será debatido. Portanto, se calhar era uma boa ideia o criar-se também um espaço dentro da Câmara em que cada força política lá representada tivesse um X horas semanais, um X horas por dia, o que assim fosse, para receber e para conversar com as pessoas que assim entendessem lá ir. Aí, isso bem divulgado, as pessoas teriam a oportunidade de ouvir, de saber disso, chegavam lá, expunham o assunto e depois o deputado municipal, aquele grupo de deputados municipais, levaria então isso à discussão. Seria uma boa forma de recolher contributos um pouco além também dos presidentes das juntas de freguesia. Aí estou plenamente de acordo, acho que podíamos trabalhar isso um bocadinho. Pedro. Eu acho que todo este trabalho de auscultação parte dos próprios partidos, do coletivo partidário de cada um integra. É óbvio que é muito difícil, dado aos horários de cada um, ouvirem toda a população, mas esse trabalho faz. Esse trabalho a CDU tem feito, tem dado provas para isso, tem colocado questões mesmo sem qualquer tipo de representação na Assembleia Municipal, ou seja, esse trabalho pode ser feito. É exigente? É, claramente, sabemos da exigência que tudo isso dá. Mas um partido que mesmo sem representação levou questões sobre as condições de trabalho dos trabalhadores da Câmara, sobre as questões do amianto nas oficinas da Câmara, um partido que levou sobre as questões dos viveristas, um partido que levou questões sobre
as barracas dos pescadores em Cabanas e em Santa Luzia. Não resolve os problemas todos, mas ajuda a resolver um avolumar de problemas que não se tem, ao qual não se tem dado resposta e que nós permanentemente continuamos a questionar. Por exemplo, lembro-me agora em 2022, questionámos mais uma vez relativamente às estruturas do próprio Centro Coordenador de Transportes. Continuamos a levar essa questão à Assembleia Municipal. E as respostas têm sido adiadas. Há a averiguação, vai haver um caderno de encargos para perceber o que é que se passa. Tudo bem, mas todas essas questões permanentemente devem de ser colocadas. Porque nós vimos essas realidades concretas. Mas também muita gente confia na CDU, que acredita no programa da CDU, que acredita que essa representação e essa força que se dá à CDU numa Assembleia Municipal reforça o nosso próprio papel enquanto membro eleito na Assembleia Municipal, nos faz chegar mais longe. Mais uma pessoa que vem nos bater à porta a dizer: passa-se isto, vocês quando puderem venham cá. Questões em relação à própria habitação ali, na altura ainda do Covid, de uma comunidade que estava ali a viver em casas completamente desumano. Nós não soubemos disso porque não conseguimos lá passar, mas que nos fizeram chegar porque confiam nesse papel que a CDU tem representado ao longo dos últimos anos. Tudo isso se faz construindo, tudo isso se faz caminhando. Eu acho que essa é a capacidade que a CDU tem demonstrado. Antes de fazermos uma pequena pausa, só quero aqui, como é o atual Presidente, para nos esclarecer como é que as pessoas fazem chegar estes problemas. É só no momento da Assembleia, José Manuel Guerreiro? No momento da Assembleia, há reunião possível com alguns dos intervenientes das bancadas? Como é que acontece? Não, as pessoas fazem chegar às diversas forças políticas representadas e fazem chegar também ao Presidente da Assembleia Municipal. Eu recebo muitos mails para conhecimento, a maioria das queixas que vão para a Câmara sobre determinada situação, um buraco numa rua. Não é o buraco da obra, agora, da obra do saneamento básico. Buracos, um problema na calçada, um sinal que caiu, recebe-se muitas vezes e enviam com conhecimento ao Presidente da Assembleia Municipal. O papel do Presidente da Assembleia Municipal é questionar a Câmara para saber quando é que vai ser resolvido o problema e quando é que ele está resolvido. Ser informado quando o problema está resolvido. Eu, pessoalmente, como ando muito na rua, a vida permite-me isso, ando muito na rua, sou muitas vezes abordado para determinados tempos, para ter determinados temas e determinados problemas. Depois há outra coisa que nós temos que fazer. Nós temos aqui um sistema político, as autarquias, o desenvolvimento do país, após 25 de Abril, teve por base as autarquias locais. E começo pelas juntas de freguesia, pelos municípios e pelas assembleias que foram criadas nessa altura, em dezembro com a Constituição de 76. Os nossos municípios, a primeira coisa que fazem quando têm um problema é dirigir-se à junta de freguesia. E o papel da junta de freguesia é precisamente ou consegue resolver ou informa a Câmara de qualquer problema existente. Qualquer necessidade. O problema da habitação, as juntas de freguesia e os presidentes de junta também debatem muito o problema da habitação. É um problema que nós temos, que a Câmara está a resolver, já tem casas prontas para entregar, ficava mal entregar agora antes das eleições, toda a gente iria dizer que era um ato de campanha e a Câmara não quer fazer isso. Esse é um problema que os presidentes de junta levam à Câmara, transportam à Câmara e também o podem transportar para a Assembleia Municipal. E muitas vezes reencaminham para o Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, andar na rua, fazer o trabalho. Cada força política tem que fazer o seu trabalho, o seu próprio trabalho. Esse é um trabalho de cada força política representada na Assembleia Municipal ou na Câmara, no Executivo Municipal. O Executivo Municipal até agora tem tido duas forças políticas representadas, tem feito alternância. Portanto, qualquer problema existente, aliás, existe também na Câmara, existe um período antes da ordem de trabalhos. Portanto, não se trata só, as sessões de Câmara não se limitam apenas à ordem de trabalhos existente, tal e qual como não acontece na Assembleia Municipal, onde todos têm voz, porque aquelas pessoas que estão ali, os deputados municipais, nós chamamos de deputados municipais, a lei diz, como é que é, Rui? O jurista é o Rui, são membros da Assembleia Municipal. Portanto, isto está generalizado e é assim deputados municipais.
os presidentes de junta são deputados municipais. Têm o mesmo papel do deputado municipal. Aliás, são eleitos por inerência. E têm uma particularidade. A junta pode estar sempre representada. Enquanto um deputado municipal, se tiver uma ausência, tem que ser o deputado a seguir, tem que ser o elemento a seguir, eleito na lista onde esse deputado foi eleito. O caso do presidente da junta pode delegar num dos membros do seu executivo a sua presença na Assembleia Municipal. Portanto, ainda tem mais essa particularidade. Tem um benefício nesse aspecto. Mas os grupos parlamentares têm que fazer o seu trabalho. Eu faço o meu. Porque me esforcei, porque eu estou cá por dedicação, porque eu sou candidato por dedicação, porque me dediquei a isto e quero fazer o melhor. Já que estou cá, vou tentar fazer sempre o meu melhor. E o meu melhor passa também por ouvir as pessoas e aceitar e tentar resolver os problemas que elas tenham. Por vezes são simples problemas, outros são estruturantes. Esses têm que ser reportados ao município, porque é o município que tem essa capacidade de execução. Bem, agora fazemos... Só isto, relativamente ao gabinete. O Presidente da Assembleia Municipal tem um gabinete, deveria ter um edifício, um município com 27 mil habitantes, há outros já com essa, devia ter um edifício dedicado à Assembleia Municipal. É certo que não teria trabalho todos os dias, mas muitas outras atividades podiam lá funcionar, como por exemplo, como acontece em Lolé, o Centro Cultural António Leixo é o edifício da Assembleia Municipal, onde acontecem exposições, onde acontece a criatividade dos artistas. Esse é um trabalho que eu irei tentar, se for eleito Presidente da Assembleia, e irei pressionar o Executivo nesse sentido. Pronto, agora... O gabinete pode ser utilizado por qualquer força política existente. Fica a dica. Fazemos agora uma pequena pausa, temos aqui que partilhar algumas informações. Voltamos para a retinha final desta nossa conversa, debate sobre com os candidatos à Assembleia Municipal de Tavira. Até já. Rádio Gilão Tavira. A rádio que está no ar em 98.4 Tavira, 94.8 Algarve. Sintonize a Gilão FM.
Entramos na reta final, lembramos que estamos com o debate com os candidatos à Assembleia Municipal de Tavira. Entramos aqui na reta final, vamos junto de cada um dos 4 saber um pouquinho a opinião em relação a esta campanha, e há pouco estávamos aqui em off a falar um bocadinho disso. Quantos elementos comporta uma Assembleia Municipal? Já sabemos que temos os respectivos membros das juntas de freguesia, e é isso que quero saber, e vou iniciar por Rui Horta. Os eleitos possíveis, quer falar-nos um pouquinho sobre essa sua lista que o acompanha nesta candidatura à Assembleia, os eleitos possíveis. Bom, a lista para a Assembleia Municipal que eu tenho o prazer e a honra de liderar é uma boa base, é composta por elementos que já integram hoje a Assembleia, porque tem uma grande componente partidária, naturalmente, tem uma boa base de elementos que já integram atualmente a Assembleia Municipal, que são pessoas com experiência, quer política, quer autárquica, portanto esses serão, eu diria que são o grosso dos elementos, e depois temos pessoas novas de outras áreas, de outras competências, algumas sugeridas por mim e outras sugeridas obviamente pela estrutura partidária. E é isso que vai aparecer. Portanto, as listas nós ainda não a difundimos, será para difundir portanto, na apresentação. Aproveito já para fazer aqui alguma publicidade, entre aspas, a apresentação que será pública amanhã, mas é basicamente isto. Não há, assim que diria, muitas novidades, porque a capacidade de eleição em condições normais, o PSD poderá pôr entre 8, 9, 10 mandatos lá. Portanto, isto é amplamente preenchido com uma boa parte das pessoas que já lá estão com essa experiência. Agora, eu só aproveitando um minutinho, não posso deixar passar isto em claro, porque tenho que dar esta picada aqui no amigo Zé Manel. O amigo Zé Manel falou aqui na habitação e que a Câmara tem. Eu espero que as pessoas que estão inscritas em Tavira para casa não tenham ouvido isto, porque alguém dizer que tem casas prontas para entregar e não entrega porque há eleições, enquanto há pessoas que estão em situações dramáticas, de certeza, porque senão não se inscreviam para receber isso era assim um bocadinho. Portanto, isto foi com certeza lapso, até porque as casas prontas a Câmara não teve, toda a gente sabe que o município não fez casas nenhumas, comprou agora à última hora uma meia dúzia de casas em direito de preferência, algumas delas já eram habitações de cooperativa e outras assim, lavou a cara e tempo a entregar. Bom, dizer que isso não se entrega porque estamos em eleições e porque não se quer parecer mal não é justo e nem sequer é honesto, porque existem formas de publicidade algo irregular que é feita todos os dias pela Câmara. Entregar casas não era isso que faria a publicidade irregular, e de qualquer forma também acho que não podem estar prontas e as pessoas à espera. Era inadmissível que alguém estivesse a morar numa coisa sem a mínima condição e que se estivéssemos à espera. Por mim não, eu até admitia que se entregasse já amanhã, não quero que o PS fique com esses sonos. Portanto, de qualquer forma, acho que não é por aí. Acho que assim que tiverem as casas prontas, no dia a seguir entrega-se a chave. Portanto, quando o PSD for eleito, de certeza absoluta que assim que as casas estiverem prontas, nós entregamos a chave às pessoas, sem pompa, circunstância e notícia. Pronto, independentemente de estar em campanha, é isso? Independentemente de estar em campanha, Okay. porque isso nesse aspecto não há qualquer problema sobre isso. Portanto, é a única chega política que damos aqui. Pedro, os elementos que consigo são candidatos e poderão... Repetindo-me um pouco, a equipa que nos acompanha nesta candidatura é uma equipa que integra e que defende os ideais e o lema maior da CDU, que é a honestidade, competência e trabalho. São pessoas que defendem que, ao resolver todas estas questões concretas dos tavirenses, se chega mais longe. É uma candidatura com património, é uma candidatura que ao longo destes 50 anos acabou por marcar indelevelmente todo o poder local democrático, e que lutou pela sua própria implementação, e que só com isso nos dá um garante de que estamos no caminho certo. É isso que nós queremos continuar a fazer, ouvir a população, e é uma equipa que acompanha todo este método de trabalho, que defende este método de trabalho com experiência e competência.
José Manuel Guerreiro, vamos ter Bom, respondendo- novos elementos, vamos ter também novos elementos desta vez e mais Vamos- elementos, há mais juntas de freguesia também. Vamos ter mais elementos. Mas dando aqui a resposta à bicada do meu amigo Rui Horta, amigos, sim, não somos. O adversário não tem que ser um inimigo. Sim, a Câmara acabou há 2 semanas de fazer uma escritura de 15 novos focos, para além desses que o Dr. Rui Horta falou. No entanto, já está a decorrer o procedimento concursal para a entrega das chaves, porque as chaves não são entregas a vulso, não são entregas a olho, são entregas a quem realmente tem mesmo necessidades. Portanto, era só esta bicada que eu queria dar aqui, a responder à bicada do amigo Rui Horta. A lista é composta tem alguns experientes nesta área, alguns que vêm deste executivo, e também tem aqui... Estávamos a falar, desculpe, naquilo- José Manuel, porque vamos ter muitos presidentes de junta novos Vão ser, excluindo... e mais 2 por mais O único- 2 juntas de freguesia. Excluindo o Carlos Sousa, que já é presidente de Santa Catarina, que agora é candidato a Santo Estevão, todos os outros são candidatos a primeira vez às respectivas juntas de freguesia. E estou a falar do Nuno Mateus, da Cátia, estou a falar do Arménio Viegas, estou a falar da Ângela, estou a falar do Paulo, estou a falar da Lígia, e estou a falar do Sérgio, que o Sérgio, não sendo é a primeira vez que se candidata a presidente, mas já está há 2 mandatos na Junta de Freguesia de Tavira. Tenho uma série de gente nova, gente de várias áreas, pelo menos naquilo que poderá ser o painel de elegíveis, pelo menos tenho aqui 4 pessoas que são pessoas novas nesta área, na Assembleia, e que são pessoas que são novas mesmo, são jovens, porque é preciso renovar, é preciso também dar alguma... apelar a que os jovens também se interessem pela política, porque penso que eles estão muito afastados da política. Esse é um desses motivos. Respondendo ao Gonçalo, e ao Pedro, relativamente à postura dos membros da Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal neste mandato decorreu sempre com toda a dignidade, onde excluindo algumas vezes que tentaram acusar o Presidente de alguma coisa, mas foram casos, eu até levei aquilo para a brincadeira, eu penso que funcionou melhor que a Assembleia da República em termos de ética, esteve muito melhor, muitos pontos acima daquilo que é o funcionamento da Assembleia da República e que está a continuar a ser. De outra forma também não poderia ser, porque o Presidente não aceitaria que isso acontecesse. E agora passamos para Gonçalo. Bom, a minha equipa, propriamente dita, grande parte deles já vão voltar a acompanhar desde das últimas eleições. É em grande parte todo pessoal dentro da minha faixa etária, portanto jovens, com vontade de trabalhar. Essencialmente é vontade de trabalhar nas mais diferentes áreas, desde a saúde à agricultura. Tenho várias, tentei ao máximo que a equipa fosse muito homogénea e ao mesmo tempo criativa a nível de ideias. Não foi, posso dizer que a nível disto não é a coisa mais fácil em relação aqui ao Partido Chega, porque aqui é sempre um senão, porque continuamos a ter, ainda encontro aqui que muitos falaram que às vezes temos que andar na rua e temos que ouvir. Nós ouvimos muito, mas também temos, muitas vezes, daquilo que ouvimos, ouvimos também um bocadinho o medo da reação se a pessoa for pelo Chega. Por isso é assim, não vou estar com rodeios que às vezes arranjar os 21 mais 7 seja fácil. Por acaso este ano foi bastante fácil, não sei se foi pela vinda do André Ventura a Tavira que fez com que as pessoas ganhassem um bocadinho de coragem e saíssem à rua, mas volto a forçar. A minha equipa basicamente é pronta para trabalhar e vamos contar com muita juventude acima de tudo. Aliás, essa questão da juventude é unânime.
não é por nada, mas acho que todos os partidos têm assim um refresh nas respectivas listas candidatas. Bem, damos então por concluído esta nossa conversa com os respectivos candidatos à Assembleia Municipal de Tavira. Agora tem uns dias pela frente, considerados quase uns dias animados, não é? É o que vão ter. E depois resta-nos aguardar por esse dia das eleições. No geral, penso que todos estarão de acordo, que seja um dia muito participativo, é isso que deve ser, não é? Cada um, nesse dia, exerce o seu direito e vá votar. Não estão de acordo? Isso é o mais importante. Para já. De acordo. Sem dúvida. É preciso votar, porque só votando é que conseguimos realmente eleger aqueles que nós queremos que sejam os nossos, que dirijam os nossos destinos nos próximos 4 anos, os nossos representantes nos próximos 4 anos. Exato, é isso que estávamos a falar. Temos que entender que às vezes o comentário no Facebook ou nas redes sociais não nos vai dirigir. Por isso é importante, neste caso, dia 12 de outubro, as pessoas saiam. Todos que vão votar. Seja sol, seja chuva, com É vontade ou menos vontade, mas que façam a sua participação. Eu acho que sim, parece bem. Obrigada a todos. Muito obrigado. Foi um gosto ter-vos aqui e damos por concluído este nosso debate em torno da candidatura à Assembleia Municipal de Tavira. Amanhã estaremos de regresso para o último dos debates propostos. Amanhã vamos debruçar-nos sobre a Junta de Freguesia de Santa Luzia. Então, até amanhã. Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando.